Bom dia, Carla. Bom dia, Juliana. Bom dia, Laisa. Que bom que vocês estão aqui. Bom dia, Sally. Que bom. Bom dia que você. Que bom. Que prazer vocês estarem aqui na presença do Senhor, na presença do Pai, porque essa é a intenção desse tempo aqui, estarmos juntos, buscando a palavra de Deus, buscando a presença de Deus. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Se vocês estão conseguindo me ouvir bem, perfeito. Se vocês quiserem fazer um sinalzinho de joinha aqui, dizendo assim, estou conseguindo ouvir bem, para mim vai ser muito bom, porque esse feedback é importante para saber se a imagem está boa, se vocês conseguem me ouvir bem, se o áudio está bom. Mas assim, estamos na presença do Senhor, buscando a presença dEle, buscando Sua palavra, tentando compreender os mistérios do reino de Deus, e isso é fundamental. Isso é fundamental. Estamos nestas manhãs aqui buscando isto. Bom dia, Cabera, que bom estar com vocês aqui, Edilma, Rosângela, que a paz de Cristo seja o centro das nossas vidas, coordene as nossas decisões. Que bom. Eu queria ler para você a palavra de Deus. Aliás, eu quero fixar o comentário aqui, Marcos capítulo 6, porque nós vamos trabalhar este texto aqui. Marcos capítulo... Só um minutinho. Marcos capítulo 6, do 14 até o 29, ok? Marcos capítulo 6, do 14 ao 29. Eu vou fixar o comentário e você vai ter acesso ao texto que a gente vai ler nesta manhã. Eu quero ler com vocês a palavra de Deus em Marcos capítulo 6, 14 a 29. Então nós vamos orar juntos, pedindo a Deus que Ele abra os nossos corações para compreendermos a palavra dEle. Quero ler para você. Marcos capítulo 6, 14 a 29 diz assim: Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias, ainda outros, é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? Esta respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Uma história bem triste, a execução, a morte de João Batista. Nós queremos entender algumas verdades que estão neste texto e que nos ajudam a trilhar também um caminho diferente.
Vamos orar neste momento? Vamos falar com Deus? Deus, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado a Deus por este tempo que o Senhor nos dá na Tua presença. Deus, nós estamos diante do Senhor, diante da Sua palavra, e pedimos, Deus, que os nossos corações se abram para acolher a semente do Teu Evangelho. Ó Deus, que essa semente encontre em nossos corações boa terra e que ela frutifique a 30, 60, 100 por um. Senhor, os nossos corações são este bom solo nesta manhã. Fala conosco, lance a Tua semente em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, o texto nos diz que o nome de Jesus se tornou notório. Sim, se tornou notório. Seus feitos, suas palavras, é o que diz o verso 14, porque o nome de Jesus já se tornara notório. Suas palavras, seus sermões, suas parábolas, seus gestos proféticos, tudo isso tornou o nome de Jesus notório. Como não nos lembrar aqui dos seus milagres? Sim, a ressurreição da filha de Jairo, a purificação de leprosos, a cura de um homem com uma das mãos ressequida. Feitos notórios, milagres que tornaram o nome de Jesus notório, a cura de uma mulher que jazia enfermo há 12 anos, de uma hemorragia incontrolável. Ainda que Jesus tivesse o cuidado do seu segredo messiânico, você se lembra do segredo messiânico? Nós estudamos sobre isso algumas semanas atrás. Jesus tinha preocupação de controlar cristologias, ou seja, teologias a respeito dele, que não correspondiam ao seu messianismo de sofrimento. Por isso ele mandou silenciar, por exemplo, os demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Ao leproso ele disse palavras semelhantes. Ele disse, olha, não digas nada a ninguém. No capítulo 3, quando Jesus estava à beira-mar, capítulo 3 de Marcos, Jesus estava expelindo demônios, que diziam, tu és o Filho de Deus, mas Jesus advertia esses demônios severamente para que eles não o expusessem à publicidade. Para os próprios discípulos, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Pedro disse. E ele disse, bem, não digam nada a respeito disso, que a ninguém dissessem aquilo a respeito dele. Veja, o segredo messiânico. Jesus queria controlar uma hemorragia de sentidos, de significados, porque sobre ele depositavam expectativas, por exemplo, de um rei messiânico que suplantaria o poder através de um golpe militar bélico. E ele não era esse tipo de Messias. Então, Jesus sempre segurava as cristologias, os sentidos que se desenvolviam a partir de seus feitos, de seus milagres, de sua autoridade, de seu ensino com autoridade. E isso é incrível, mas veja, mesmo com todo esse cuidado, com toda essa preocupação de Jesus, o seu nome se tornou notório. Tão notório seus feitos, suas palavras, seus gestos, que o próprio Herodes, veja cá, o rei Herodes. Aliás, o evangelho de Mateus e Lucas usam a expressão tetrarca, que é até um pouco mais, eu acho mais interessante do que a expressão rei. Eu acho que rei aqui é usado no sentido mais irônico, porque Herodes não era rei. Ele era um tetrarca, um administrador, um governador de uma das partes da Palestina. Então veja, o nome de Jesus se tornou tão notório que esse tetrarca Herodes Antipas soube de seus gestos, soube de suas palavras, soube de seus milagres. Tudo isso se tornou notório a ele, que era um importante naquela tetrarquia da Galileia, naquela região administrativa romana da Galileia. Quer dizer, o maior
O governador ficou sabendo de tudo o que estava acontecendo através da pessoa de Jesus. Eu quero ler para vocês os primeiros versos de Lucas que nos ajudam a compreender esses governos, essas tetrarquias. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim, no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, no 15º ano do reinado de Tibério César, esse é o imperador romano, Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Pilatos, ele era governador da Judéia. Aliás, se tornou conhecido por causa da crucificação de Jesus. Herodes, o governante da Galileia, ou tetrarca. Seu irmão Filipe, governante da Itureia e de Traconites. E Lisânias, governante de Abilene. Aí ele cita Anás e Caifás, que eram sumos sacerdotes. Vejam, estas eram as regiões administrativas governadas por esses tetrarcas. Herodes Antipas e Filipe, seu irmão, eram governantes. No caso, Herodes da Galileia, e o seu irmão Filipe, da Itureia e de Traconites. Então veja só, o problema de Herodes Antipas, não o grande, porque nós temos que diferenciar Herodes Antipas de Herodes o Grande, que era casado com Maltáce, uma mulher samaritana. Então veja, Herodes Antipas era filho de Herodes o Grande com Maltáce, uma mulher samaritana. Herodes o Grande, para que vocês saibam quem ele é, foi aquele governador cruel e sanguinolento que mandou executar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nos arredores de Belém, quando ele se sentiu enganado, iludido pelos magos do Oriente. Vocês se lembram disso? Então, Herodes o Grande mandou executar os meninos de 2 anos para baixo, na cidade de Belém e dos arredores. Herodes o Grande, com Maltáce, tinha um filho, Herodes Antipas. Este Herodes Antipas que soube dos feitos de Jesus. E qual era a preocupação de Herodes Antipas? Porque ele disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Esta era a preocupação de Herodes Antipas, porque ele mandou executar João Batista, o precursor do ministério de Jesus. E por quê? Por que ele mandou executar João Batista? Por causa da coragem deste homem. Por causa da coragem de João Batista. Eu acho que a consciência de Herodes Antipas pesou. Então veja, estas cenas que se desenrolam aqui no capítulo 6 de Marcos, a partir do verso 14, são lembranças de uma atitude sanguinolenta, de uma atitude cruel de Herodes Antipas. Herodes Antipas que seguiu a crueldade de Herodes o Grande, seu pai. Veja, Herodes Antipas mandou prender João Batista e depois decapitá-lo por causa das palavras corajosas do precursor do ministério de Jesus, João Batista, porque ele dizia o seguinte, verso 18 do capítulo 6, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Há uma coragem que deveria simbolizar, deveria ser paradigmática nós cristãos. Uma coragem profética de João, aliás, uma coragem profética tal como a de Natã, quando chegou para o rei Davi contando aquela história do homem rico que possuía vários animais. Vocês se lembram disso? Segundo Samuel capítulo 11 e 12, depois do adultério de Davi, depois da execução do marido de Betseba, Urias, ele conta a história de um homem rico que possuía muitos animais. Sim, uma grande propriedade, recebeu um visitante em casa e mandou matar o animal de um homem pobre que tinha um único animal, uma única cordeirinha. Ele manda executar. E aí, Davi, quando ouve essa história de Natã, diz assim, nós temos que executar esse homem. E aí Natã corajosamente diz assim, Davi, esse homem é você. Esse homem que eu acabei de narrar
é você. Você é este homem com propriedades, com mulheres, e você pegou a única cordeirinha, como se estivesse dizendo, você mandou matar um homem justo, um homem bom, por causa de um desejo sexual. A coragem de Natã, a coragem de João Batista de dizer a Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que o casamento dele com Herodias era um casamento ilícito. Ele disse assim, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E não era mesmo. Herodias era mulher de Filipe, também filho de Herodes o Grande, meio-irmão de Herodes Antipas. Não era lícito de verdade. E João Batista teve a coragem profética de dizer isso. Agora veja, Herodes Antipas ainda tinha um profundo respeito. Um profundo respeito por João Batista. Olha o que diz, verso 20. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. Sim, ele temia a João, Herodes Antipas, e também temia o povo que o considerava, que o tinha como profeta. Então Herodes Antipas temia João Batista e temia o povo. Ele mandou prender, mas a execução se tornou fruto de um ódio maior de Herodias. Porque veja, esse sentimento ambíguo de Herodes, porque o prendeu, mas tinha profundo respeito por ele e pelo povo que o considerava profeta, foi substituído nessa ocasião pelo ódio de Herodias, mulher de Herodes, que foi casada com Filipe. E numa ocasião oportuna, que foi justamente a festa natalícia de Herodes, na qual ele oferece um grande banquete, aos seus dignitários, oferece um grande banquete aos seus oficiais militares. Então estavam lá os dignitários, que era uma classe rica, sim, poderosa, que dava apoio e suporte a Herodes, e também aos seus oficiais, que junto com os dignitários formavam essa espinha dorsal de apoio a Herodes. Então em sua festa, em seu aniversário, ele ofereceu um grande banquete. E o ódio de Herodias substituiu o sentimento ambíguo de Herodes Antipas. Sim, porque Herodias oferece a sua filha. Olha que coisa interessante. Porque não era comum. Não era comum que da família real uma mulher dançasse ainda mais sensualmente na frente de todos. Herodias estava tão alimentada por ódio em relação às profecias de João Batista, em relação à sua justiça, em relação às verdades do que ele dizia a Herodes e a ela mesma, que ela ofereceu sua filha numa dança sensual na presença dos dignitários e dos oficiais militares, na presença de toda a classe rica, que formava essa espinha dorsal de apoio a Herodes. Sua filha, a filha de Herodias, entra naquela festa dançando. E Herodes promete, veja a promessa, oferecer até metade de seu reino. Numa completa extravagância, numa completa manifestação de extravagância, porque ele nem tinha essa autoridade de oferecer metade do seu reino, e ele ofereceu. E a filha de Herodias, orientada por Herodias, pede a cabeça de João Batista. Herodes triste, mas não podendo sair dessa promessa feita na frente de todos os seus principais, de sua espinha dorsal, de seu comando, daqueles que realmente apoiavam politicamente, financeiramente o seu governo, traz uma exibição horrível no meio das refeições. A cabeça cortada de João Batista. Aqui a gente consegue perceber o contraste claro, evidente, entre o reino de Deus e o reino de Herodes. Entre o reino inaugurado por Jesus e o reino vivido pela família herodiana. Uma família que se nutria de ódio.
uma família que se nutria de feitos ruins, como a matança dos inocentes por Herodes o Grande. Todos de 2 anos para baixo, de Belém e dos arredores de Belém, foram assassinados por Herodes o Grande. Veja o ódio, veja a sanguinolência dessa família, a crueldade dessa família. Herodes o Grande teve um filho, Herodes Antipas, que teve que ouvir e com respeito à justiça e à verdade de um homem chamado João Batista, precursor do ministério de Jesus. E por causa de uma dança, por causa de uma promessa mal feita, mal realizada, por causa de uma extravagância, ele promete metade do reino. E Herodias, que comandava a sua filha, que a entregou no meio daquela festa, numa dança sensual, pede a cabeça de João Batista. Herodes manda executar o precursor do ministério de Jesus. Esta foi a morte de um dos homens mais justos, de um dos homens mais importantes no reino de Deus, o precursor. Sobre ele, Jesus disse assim: entre os nascidos de mulher não houve nenhum que se comparasse a ele. Aqui nós temos o contraste claro entre o reino de Deus e o reino de homens sanguinolentos, de homens odiosos, inescrupulosos, homens que são movidos pelo poder, pela ganância, pela extravagância, pelo dinheiro. Porque o reino de Deus é um reino de liberdade. Por exemplo, Herodes aprisiona um homem livre e o executa e o mata. Jesus liberta os encarcerados. Jesus dá vida aos encarcerados. Jesus anuncia as boas novas aos pobres, aos presos. Jesus toca em leprosos, purificando-os. Jesus dá vista aos cegos. Olha o contraste do ódio, da sanguinolência, da crueldade do reinado de Herodes e a beleza, a grandeza, a justiça, a verdade, a bondade, a misericórdia de Jesus. Veja o contraste dos dois reinos. Jesus liberta os encarcerados, Herodes aprisiona os libertos, executa os libertos. A autoridade de Herodes é exercida para o seu próprio benefício. Jesus veio servir outros. Jesus veio lavar os pés de seus discípulos. Sim, Jesus veio dar vida e vida em abundância. Jesus veio servir, não ser servido. Ele nos ensinou que no reino de Deus só há um caminho, o caminho de lavarmos os pés uns dos outros. Esse é o real contraste entre o reino de Herodes e o reino de Deus. Qual é o reino que ocupa os nossos corações? O reino político, econômico, o reino que preza pelo benefício próprio, o reino da evidência, da popularidade. Qual é o reino que domina os nossos corações? O reino de Jesus, da fragilidade, da fraqueza, da execução de um homem? O reino que caminha para a cruz? O reino que nos convida para a cruz? Qual é o reino que é o centro dos nossos corações, a sede das nossas... Quem é o rei dos nossos corações? Qual tipo de governo governa as nossas vidas? Quais são as intenções dos nossos corações quando nós seguimos Jesus? Você percebeu que certas cristologias se pareciam mais com Herodes do que com Cristo? Quem é Jesus para você? Sabe o que mais me deixa feliz diante da vida de um homem como João Batista? É que João Batista não foi só o precursor do ministério de Jesus. Ele foi o precursor do ministério de Jesus porque ele pregou o arrependimento. Ele anunciou a proximidade do reino. Ele anunciou que depois dele viria alguém muito maior do que ele. Ele inclusive não seria digno de desatar as sandálias. Veja, João Batista foi o precursor não só de seu ministério, mas foi precursor também de sua morte. As cenas terríveis
da morte de João Batista prefiguravam a morte de Jesus. João Batista não foi só o precursor do ministério de Jesus, a morte de João Batista, a execução de João Batista, a terrível, a dramática execução de João Batista, foi também precursora da morte de Jesus. Depois dessas cenas horríveis, nessa refeição que Herodes Antipas oferece aos seus dignitários, aos seus oficiais, depois dessa execução, depois de ter trazido a cabeça de João Batista num prato e expusesse ao ridículo um dos maiores homens de Deus, entre os nascidos de mulher não houve nenhum que se comparasse a ele. Essa morte terrível prefigurou, foi precursora da morte de Jesus. Depois dessas cenas horríveis, o Evangelho de Marcos passa a falar com mais clareza da morte de Jesus. Marcos 9:31, Marcos 10:33, Marcos 14:10, Marcos 15:15. Jesus passa a esclarecer qual é o tipo de messianismo que ele vivia, quem ele era, as perguntas que se faziam a respeito dele, quem é este? As respostas que se davam, as perguntas que se faziam a ele e aos que com ele, aos seus conterrâneos. As perguntas que se faziam a ele, as perguntas que se faziam aos seus próprios conterrâneos diante dos feitos e das palavras de Jesus, foram mais bem respondidas a partir da própria execução de João Batista, porque depois dela Jesus passa a esclarecer aos seus discípulos que tipo de Messias ele era. Ele não era um Messias que suplantaria o governo, o Império Romano. Ele não era um Messias do tipo Herodes. Ele não era um Messias do tipo herodiano. Ele era um Messias de serviço. Um Messias que estava caminhando para o sacrifício obediente na cruz. Um Messias que sofreria nas mãos das autoridades religiosas, que seria escarnecido. Um Messias que é como aquele servo sofredor de Isaías. A questão é, será que estamos seguindo o Cristo, o Messias dos Evangelhos, ou será que estamos seguindo um Cristo que mais se parece com Herodes? Nós precisamos responder isso. E que neste dia esta pergunta possa ecoar nos nossos corações. Que as nossas vidas sejam vividas nesse segmento, nesse caminho, nessa travessia até Jerusalém. Nós estamos indo para Jerusalém. Esse caminho de Jesus é o caminho que está nos levando para Jerusalém. E lá em Jerusalém enfrentaremos a cruz, a morte, mas depois dela, a ressurreição. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça servos com a coragem de João Batista, que disse corajosamente, não te é lícito. A coragem profética de João Batista, que se tornou não só o precursor do ministério de Jesus, mas a sua própria morte prefigurou a morte de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Que os nossos corações se assemelhem ao coração de João Batista, que corajosamente enfrentou as injustiças de seu tempo. Deus, a sua morte foi uma morte fria, difícil, traumática, mas prefigurou a morte de Jesus. João Batista foi o precursor do ministério de Jesus. Sobre ele, Jesus disse, não há nenhum entre os nascidos de mulher que se assemelhe, que se compare a ele. Que os nossos corações tenham a coragem profética de João Batista, na exposição da palavra, na exposição da justiça do teu reino, da verdade do teu reino. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos guiando, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas. Muito bom estar com vocês aqui, Gabriela,
Daniele, meu pai que está aqui também, Félix. Que Deus abençoe as nossas vidas e nesse caminho que estamos atravessando. Estamos indo em direção à cruz, junto com Jesus. Mas, irmãos, nós sabemos e alimentamos uma fé que é maior do que uma morte sanguinolenta, como esta de João Batista ou da cruz. Cremos num evangelho que não é só cruz, é cruz e ressurreição. Que Deus abençoe Esther, Beth, Cabera, uma honra ter você aqui, Cabera, Rosalina, que bom ter você aqui, Rejane, Sônia, Alain, que bom, Félix, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham um dia especial, sejamos como João Batista, Luiz Barbosa, grande amigo meu, né? Que Deus abençoe os nossos corações e continue nos dando manhãs assim, especiais, diante da palavra dele. Vamos ser João Batista, vamos ter a coragem profética deste grande homem. Que Deus abençoe a sua vida. Grande abraço, fica com Deus, um excelente dia. Tchau, tchau.